Dando sequência à leitura do livro, vamos continuar. Caster passou a esforçar-se para sair dessa situação causada pela força de sua crença. A parte mais difícil da terapia foi fazê-la descobrir que ela se condenava e se sabotava, não por fatos reais, mas por causa do que acreditava ser verdadeiro a seu respeito. Quando ela percebeu isso, sua capacidade de mudar manifestou-se muito mais rápido. Todo mundo sente-se mal às vezes com relação a algo que fez, mas algumas pessoas sentem-se mal a respeito de quem são. Elas se condenam e se tornam autodestrutivas, e se não descobrirem como mudar suas convicções com relação a si mesma. Apresentar-lhes fatos raramente muda a atitude da autocondenação. Jesus ensinou que as crenças são modificadas pela fé e não pelos fatos. Ele não veio ao mundo para condená-lo. Ele não queria que as pessoas se sentissem mal a respeito de si mesma. Em vez disso, desejava que elas se sentissem amadas por Deus. Jesus sabia que é saudável nos sentirmos culpados às vezes para podermos reparar nossas faltas e aprender com elas. Mas que a autocondenação resulta na crença de que sermos maus é um fato absoluto que não pode ser mudado. A autocondenação não é humildade, é humilhação. Jesus queria que as pessoas se livrassem da condenação e não ficassem presas a ela. Princípio espiritual. A autocondenação envolve a crença em uma mentira a respeito de nós mesmos. A verdade não é relativa. Que o vosso sim seja sim e o vosso não seja não. Está escrito Mateus capítulo 5 e verso 37. A senhora Parker telefonou-me em pânico. Seu filho Nathan tinha abandonado o ensino médio e sido preso por estar dirigindo embriagado. Ela temia que a vida dele estivesse ficando cada vez mais sem limites. Após alguns minutos de conversa, convidei a família inteira para fazer terapia. O senhor e a senhora Parker tinham uma única diretriz com relação a Nathan: só queremos que ele seja feliz. Achavam que estavam investindo em sua felicidade quando, em vez de colocar limites quando ele era criança, ofereciam-lhe alternativas para que escolhesse. Por exemplo, em vez de determinar uma hora fixa de dormir, quando o filho estava na escola fundamental, perguntavam: Nathan, você quer ir dormir tarde e ficar cansado amanhã o dia inteiro? Ou prefere ir dormir agora e se sentir descansado e bem disposto quando acordar? Nathan preferia ir dormir mais tarde, o que fazia com que estivesse frequentemente cansado quando criança. O casal não queria ser autoritário com Nathan, de modo que tentaram ensinar que tudo tem consequências, dependendo das escolhas que fazemos. Mas na época, Nathan não tinha maturidade para entender isso, e essa atitude dos pais o deixava inseguro, achando que ele não sabia o que fazer e por isso estava sempre lhe perguntando o que ele preferia. A vida de Nathan ficou descontrolada porque lhe deram uma responsabilidade que ele não era capaz de assumir. Quando temos 7 anos e acreditamos que ninguém dirige o universo, chegamos à conclusão de que nada importa. Para Nathan, a verdade era relativa e a realidade era como a criávamos. Na verdade, Nathan precisava que seus pais soubessem das coisas. Como criança, ele precisava que eles estabelecessem limites, fazendo-o sentir seguro,
e que dessem respostas diretas às suas perguntas. Obrigar uma criança a dormir cedo é decidir por si mesma por ter consequências negativas. Natan necessitava aprender que a verdade não é relativa, mesmo que cada um de nós a veja a partir da própria perspectiva pessoal. A vida ainda é bem difícil para a família Parker, mas está melhorando. O senhor e a senhora Parker admitiram que desejam outras coisas para Natan, além de que eles transmitiam. Eles querem que o filho seja respeitoso, responsável e uma companhia agradável. Eles sempre desejaram isso, mas achavam que impor seus desejos ao filho prejudicaria a felicidade dele. No entanto, à medida que os pais são mais claros com a relação ao que querem dele, Natan está se tornando um rapaz mais feliz. Respeitar o ponto de vista um dos outros não significa que tudo é relativo. Acreditar que a verdade é relativa e que nada realmente importa é o que ocorre é que, apesar de a verdade ser absoluta, nós a percebemos de forma relativa. Foi por isso que Jesus disse: Eu sou a verdade. João capítulo 14, verso 16. Ele sabia que não compreendemos objetivamente as verdades mais profundas da vida. Nós nos aproximamos dela. Sempre interpretamos o que percebemos, o que significa que nunca somos realmente objetivos a respeito de nada. Acreditar que a verdade é relativa significa afirmar que não existe uma verdade objetiva, de modo que cada um pode fazer o que quiser. Jesus ensinava a fazer do nosso sim um sim, porque queria que fôssemos pessoas de convicção. Princípio espiritual: acreditem na verdade com convicção. Aproxime-se dela com humildade. Humildade não é passividade. Se alguém te ferir na face direita, oferece também a outra. Mateus capítulo 5 e verso 39. Frequentemente chamamos de humilde as pessoas passivas. É uma maneira de encontrar algo amável para se referir àqueles que, na verdade, consideramos bastante incapazes. Raramente admiramos a humildade, porque a consideramos o oposto da agressividade, que associamos ao sucesso. Jesus, no entanto, tinha uma visão diferente da humildade. Ele disse: Agora que eu, vosso Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros. Jesus não fez humilde na presença dos outros porque possuía uma baixa estima. Ele escolheu servir seus apóstolos porque tinha consciência de quem era. Jesus era suficientemente confiante para assumir o papel de servidor. Ele sabia que o status e o poder não tornam uma pessoa importante. O que faz uma pessoa ser importante é sua capacidade de servir os outros. A verdadeira humildade exige confiança em si mesmo. Para ser humilde, você precisa saber quem é e escolher servir os outros. Não se trata de modéstia causada pela insegurança, da importância a outra pessoa sem nos considerarmos diminuídos. É a verdadeira humildade. Uma das minhas alegrias quando criança era jogar dominó com meu avô. Ele levava o jogo muito a sério. Fora criado em uma pequena cidade do Arkansas, onde a habilidade de um homem no dominó garantia sua reputação num raio de vários quilômetros. Um dia, na tentativa de ganhar a partida, agi impulsivamente procurando ver as peças do meu avô. A forma que o menino de 10 anos que eu era encontrou foi me inclinando para frente.
e começando a derrubar todas as peças do jogo. Instintivamente, meu avô se levantou da cadeira, horrorizado com o que eu estava fazendo. Quase ofegante e tenso, começou a retirar-se, mas parou no meio do caminho. Com a mesma rapidez com que se erguera, inverteu o movimento e lentamente voltou-se a sentar com um sorriso de quem sabe das coisas. Pediu-me para ajudá-lo a recolher as peças a fim de retornarmos o jogo. Na hora achei esse comportamento estranho e só muito mais tarde vim a entender o que ele significava. Embora tivesse lutado para chegar aonde estava na vida, meu avô sabia que ganhar não era tudo. Para ele, o objetivo de qualquer jogo não era conseguir o maior número de pontos, era jogar de maneira a obter o maior respeito possível do oponente. Lembro-me daquele jogo de dominó com meu avô, porque ele se tornou um símbolo do nosso relacionamento. O importante para ele não era parecer capaz. Ao contrário, era fazer com que eu me sentisse capaz. Ele deixou de brigar comigo quando derrubei as peças do jogo, não porque fosse passivo, mas para me ensinar algo a respeito da humildade. Foram necessários muitos eventos desse tipo na minha vida para que eu pudesse entender isso. Mas meu avô ensinou-me de uma forma muito poderosa o que é a humildade. Ele a praticou concretamente. Ser uma pessoa passiva é recusar-se a ter uma atitude por causa do medo. Ser humilde é ter uma atitude devido ao amor. Foi isso que Jesus quis dizer quando falou: se alguém te ferir na face direita, oferece também a outra. Ele não disse: se alguém te ferir na face direita, dá meia volta e afasta-te. Jesus queria que as pessoas tomassem uma posição firme e tivessem uma atitude digna. O que ele estava transmitindo é que o amor é mais forte do que o ódio. Jesus viveu este preceito literalmente em sua vida. Ele preferiu uma vida mais curta, repleta de humildade e amor, do que uma existência mais longa, cheia de medo e passividade. Princípio espiritual: a humildade é a força sobre o controle. Por que os terapeutas precisam ser humildes? Abençoados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5 e verso 3. Elaine era uma mulher tímida que procurou a psicoterapia por causa de constantes relacionamentos fracassados. À medida que o tempo passava, foi ficando cada vez mais difícil encerrarmos nossas sessões na hora. Era como se algo importante fosse surgir nos últimos minutos de quase todas as sessões. E Elaine rompia as lágrimas e expressava sentimentos sofridos, o que tornava difícil para nós dois concluir a conversa. No início, pensei que talvez as sessões de 45 minutos não fossem suficiente para ela. Parecia que nossas conversas faziam suas emoções entrarem em erupção. Eu não queria atribuir a dificuldade em terminar a sessão ao fato de considerá-la excessivamente emocional, já que não gosto de ver as pessoas dessa maneira, pois parece que estou condenando quem expressa seus sentimentos. De repente entendi. Quando a sessão ia chegando ao fim, eu procurava terminar a conversa. Eu não queria iniciar algo muito profundo, pois só nos restavam alguns minutos. Sem perceber, eu estava sutilmente cortando Elaine. Minha intenção era evitar trazer à tona qualquer coisa que não tivéssemos tempo de examinar. Para Elaine, eu a estava rejeitando, como se dissesse que não queria mais ouvir o que ela estava sentindo.
Quando percebemos o que estava acontecendo, o término das nossas sessões começou a transcorrer de maneira muito mais suave. O encerramento ainda doía, mas deixou de ser sentido por ela como rejeição. O que estava precisando de tratamento não era um problema no interior de Elaine, e sim o nosso relacionamento, que necessitava de atenção. Jesus ensinou que os pobres em espírito herdarão tesouros devido à sua humildade. Os terapeutas precisam ser humildes a fim de receber os tesouros que aparecem a partir de um bom relacionamento com os pacientes. Hoje, muitos profissionais acreditam que o relacionamento criado na terapia é que ajuda as pessoas. Os psicólogos precisam vir com muito cuidado cada paciente para juntos descobrirem de que maneira o relacionamento que está sendo formado pode levar à cura. Eles estão aplicando nos consultórios o que Jesus disse na verdade a respeito de herdarmos o reino de Deus. Para Jesus, o agente de cura sempre pensa em si mesmo em relação aos outros. As pessoas não buscam simplesmente a cura. Elas formam um relacionamento com aquele que o oferece. E essa relação, se bem conduzida, contribui poderosamente para obtê-la. Princípio espiritual. A terapia é mais do que um processo, é um relacionamento. Jesus, o terapeuta. Amai uns aos outros. João, capítulo 15, verso 17. Quando Sheila compareceu à primeira sessão, anunciou que eu era seu 7º terapeuta e que já conhecia seu diagnóstico. Tenho um distúrbio de personalidade limítrofe. É claro que você sabe que não existe cura para o meu caso, declarou ela. Nada causa mais medo no coração de um terapeuta do que o termo limítrofe, de modo que lhe dei total atenção. E como você chegou a essa conclusão? Perguntei. Seja capaz de lidar com esse problema. Minha última terapeuta deixou isso bem claro. Espero que você seja capaz de lidar com esse problema, porque preciso de alguém que saiba o que está fazendo, disse ela num tom hostil. Logo se tornou visível que a terapeuta anterior a havia rotulado de limítrofe por causa de seus relacionamentos intensos e instáveis, seus acessos de raiva e seu medo de ser abandonada. Seus sintomas podiam levar ao diagnóstico desse distúrbio difícil de tratar, pois os terapeutas sofrem agressões intensas dos pacientes. À medida que o tempo foi passando, ficou óbvio que Sheila receava muito que eu a rejeitasse e por isso se empenhava desesperadamente para que eu a levasse a sério e me envolvesse com seu tratamento. As ameaças de suicídio, os telefonemas de emergência às 3 horas da manhã, as ligações sexuais com desconhecidos e as violentas explosões emocionais no meu consultório tinham a intenção de intensificar o nosso relacionamento, porque ela vivia sob a constante ameaça de que ele poderia terminar a qualquer momento. Pude perceber que diagnosticar Sheila como um caso de distúrbio de personalidade limítrofe havia se tornado parte do problema. Se ambos estávamos esperando que Sheila agisse de um modo agressivo devido à sua deficiência, seria esse o comportamento que ela manifestaria. Sheila não estava sofrendo de uma raiva patológica, inata, que a forçava à autodestruição. Era uma pessoa que estava desesperadamente tentando salvar a si mesma, assim como a pessoa que está se afogando não está tentando matar aquele que vem em seu socorro. O salva-vidas experiente sabe que as pessoas fazem qualquer coisa para se salvar, até mesmo arrastá-los para o fundo. Pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas.
Assim que percebi que Sheila não estava lutando comigo, mas lutando para salvar a si mesma no nosso relacionamento, as disputas de poder entre nós começaram a diminuir. Concentrei-me então em compreender as suas tentativas desesperadas de se relacionar comigo. Às vezes ainda é difícil conviver com Sheila, mas o comportamento agressivo, tão comum há alguns anos, melhorou. O diagnóstico inicial tornou-se menos importante, porque ela se sente genuinamente ligada a mim e a outras pessoas. Hoje ela valoriza o fato de ser amada. Em seus ensinamentos, Jesus dizia que, em vez de nos basearmos no dogma, deveríamos nos apoiar em um relacionamento amoroso com Deus. A chave não era estarmos certos com relação às coisas, e sim desenvolver um bom relacionamento. Jesus pregou: Eis que vos ordeno, amai uns aos outros. O amor é a substância que faz os seres humanos formarem com os outros unidades indivisíveis. O amor é o termo espiritual para a conexão genuína que muitos terapeutas procuram estabelecer com seus pacientes. Muitos terapeutas afirmam que precisamos tirar a ênfase das teorias e dos diagnósticos técnicos e colocá-las sobre o relacionamento formados na terapia, tanto em relação à saúde psicológica quanto à salvação espiritual. A chave é deslocar a ênfase do conhecimento objetivo para a qualidade da relação. Esses ensinamentos de Jesus é aplicado nos consultórios de muitos terapeutas. Princípio espiritual. O dogma não deve se tornar seu mestre. Então encerramos aqui o nosso primeiro capítulo. No próximo vídeo será gravado o segundo capítulo.